de baixo, roupa de baixo, olha só, ainda Mas tem, era isso, não é, existe a moda íntima, né? A é, palavra moda íntima não era é, moda ainda. não, era roupa de baixo É. ainda, né? O, ela começa ela era uma peça funcional, suponho, bege, funcional, aquela coisa grande que era para basicamente servir ali para o corpo da mulher e não deveria ter também muita variação de design, era uma peça muito mais estandarizada. Funcional mesmo, de proteção, não tinha muita informação de moda, mas o meu pai já tinha também uma cabeça muito inovadora em relação a produto. Ele já criou uma calcinha diferenciada, ele foi também primeiro a usar um tipo de nylon que depois veio a ser o elastano, que tinha uma certa já elasticidade. Era uma calcinha icônica, assim, que por muitos anos, sabe, até aqui no Minhocão, a gente tá perto aqui Eu me lembro. Você lembra? Eu me lembro. A gente tinha painéis próprios. Os painéis da Hope no Minhocão. Uma grande paixão do meu pai era a mídia exterior, porque ele falava assim: imagina a pessoa passando todo dia por aquele caminho e minha marca vai ficar fixada na mente, né, dessa pessoa. Então ele amava a mídia exterior. E esses painéis aqui do Minhocão eram icônicos. Tem vários documentários, tem filmes, tem livros, tem foto. Eu comprei uma obra de arte que tem uma foto dos anos 80 lá com o painel da Hope. E depois, muito tempo depois, a Mesh, que era uma outra marca, começa a fazer isso para roupa íntima. Que meu pai que criou. Teu pai que criou? Sim. Então deixa eu continuar a história. Continua. Então em 66 ele criou a Hope. Eu tenho uma história com a Mesh maravilhosa. Jura? Você precisa me contar, porque é uma marca que meu pai criou, a marca do coração também. Mas aí em 69, quando ele conheceu a minha mãe, os irmãos dele também vieram do Líbano. Eles eram em 8, veio uma das irmãs e 3 irmãos. As outras 4 irmãs foram para a França, moram em Paris até hoje. Até uma mudou para Israel. Mas, e aí, com os irmãos chegando aqui, eles, obviamente, entram com ele no negócio. Era tudo uma coisa só, né? A família sempre se ajudou muito, entraram com ele no negócio. E foi daí que meu pai começou a decolar nas vendas, porque ele começou a fazer o que ele mais gostava, que era vender. Ele deixou a parte administrativa, a produção, tudo para os irmãos, porque antes ele fazia tudo. E aí ele começou a vender mais e ter um desempenho melhor na empresa. E assim foi crescendo bastante, começou a investir muito em marketing, né? Não só nos painéis, criou o primeiro merchandising na história da TV brasileira, na Globo, na novela Rock Santeiro, em 1985, e aí foi um caminho de super ascensão. E aí no início dos anos 70, ele queria aproveitar o mesmo cliente lojista que comprava a roupa e as calcinhas, queria uma cueca, né? Porque ele aproveitaria o mesmo representante, a mesma venda e tal, e colocaria mais um produto. E aí ele precisava criar uma marca para essa cueca. E na época estava muito na moda, não tinha séries que nem tem hoje, mas tinha o seriado MASH que estava que era na Guerra bombando. do Vietnã, tinha uma coisa, né, de guerra, eu me lembro. Sim. MASH era M-A-S-H ponto, né, com os pontos. Tudo é um acrônimo, né? E não lembro do que, mas... Eu também não me lembro. Mas ele achou que era masculina, que era de macho, sei lá. Ele criou esse link, ele era muito bom de nome. Nome curto também, né? Porque Hope tem 4 letras, Mesh também. Isso. E aí ele criou a Mesh, que também foi um super sucesso, também teve muitas inovações no marketing, propaganda em estádio de futebol no Brasil. Quem fez a primeira foi ele, sabe? Aquelas Sim, eu me lembro, aquelas na lateral, campos, né? Nos campos. Fora os painéis aqui no Minhocão. Eu me lembro, assim, criança no Minhocão, e o teu pai era abusado. Era. Porque eu me lembro que era um torso masculino, assim, era uma foto de um torso que era da coxa até um pouco acima do umbigo, com um homem vestindo uma cueca que era um homem que era bem avantajado. Então era um negócio avantajado e musculoso. Na época não tinha esses homens bombados. Você olhava e é muito... Era um porque eu imagino que você venda cueca para maneira como o homem quer ser visto por uma mulher. Porque era também sai de um lugar de função, de ser uma peça funcional, e vira uma peça de desejo, como você também vai ser visto pelo outro. E era uma peça que falava para as mulheres. Era eu me lembro que assim, no despertar da minha sexualidade, ali no começo dos anos 80, ou já um pouco mais avançado nos 80, porque a Mesh de que ano? 71, 72, então, por aí. No final dos anos 80, era um negócio que te falava como um homem deveria ser.
Sim. né? E sabe de onde veio essa foto? Ele viu um modelo alemão, assim, bem musculoso. Na época não era moda, na época era moda os machões, com peludos e sim, tal. Era sim, outra os ursões, estética. né? Então, mas ele viu isso, ele achou diferente. Aí falou assim: vou contratar o mesmo modelo, o mesmo fotógrafo. Meu pai assinava Playboy. Olha que cabeça que ele tinha. A gente via Playboy lá na cabeceira dele, a gente falava: pai, o que é isso? Ele, pesquisa. Lógico que era. E ele Lógico que era. contratava, ele gostava de uma foto, ele contratava o fotógrafo. Porque é isso, ele achava que precisava ser aquele objeto de desejo, assim. Precisava ser Mexer com o aquele imaginário das pessoas. aspiracional. E é muito legal, porque também era o corpo do homem mexe, também falava com o público gay. Também. Que era um público muito. E que você percebe ali no começo dos anos 80, uma explosão, né? Uma militância muito grande da comunidade LGBTQIA+, e você percebe que também não se vendia mais um corpo que falava sobre o homem, como o homem deveria ser visto pela mulher. Mas agora, pensando bem, eu falava, pô, é óbvio, aquela foto também era para criar um desejo no público gay, dos homens que, enfim... Né, tinha que ser atraente. Para ele, É. a comunicação, a imagem era muito importante e tinha que ser atraente.